Olá, queridos irmãos, amigos que sempre nos acompanham nessas breves meditações, sempre inspiradas no presente diário, que é um devocional usado pelo povo de Deus, principalmente aqui no Brasil, tá? E hoje o nosso tema para este domingo é suspeitos, e o texto indicado é o de Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, esse evangelho de Mateus que começa desta forma, falando sobre a genealogia de Jesus. Aliás, quando a Bíblia cita a genealogia, aqueles nomes, fulano gerou fulano, normalmente as pessoas sentem um enfado e às vezes querem passar logo para a passagem adiante, porque se sentem cansados de ficar vendo fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, não é verdade? Então, não é à toa que o Evangelho de Mateus, ou o evangelista Mateus, registra no começo de tudo, no Evangelho que ele direcionou para os judeus, uma comprovação genealógica de que Jesus é filho de Abraão, que, portanto, passa pela descendência de Abraão, passa pela descendência do rei Davi e assim por diante. De modo que ele cita aqui 14 gerações entre Abraão até o rei Davi, entre o rei Davi até o exílio na Babilônia, e mais 14 gerações do exílio da Babilônia até José, o pai de Jesus, no pai adotivo, o pai esposo de Maria, porque ele está contando a história vai contar a história então de Jesus Cristo, não é? Pois bem, então com essas indicações a gente vê vários nomes aqui, é muito interessante. E o que é de interessante é essa questão de suspeição. Por quê? Porque tem elementos aqui, pessoas citadas nessa genealogia, que são pessoas suspeitas. Suspeitas como? Suspeitas no sentido de que não eram nomes bem recomendáveis, né? Mas é assim mesmo. Acho que você já ouviu falar um ditado que é muito comum no Brasil, que diz assim, isso acontece com todas as famílias de Londres. Isso acontece, sabe por quê? Porque há um consenso geral das pessoas, e é verdade, que não existe realmente uma família perfeita. Mesmo a família real de Londres tem suas idiosincrasias, tem também seu suspeito, tem também na sua genealogia alguns nomes que gostariam de passar uma borracha, de apagar. Bom, talvez você não diga isso à sua família, porque não é muito comum, no Brasil particularmente, as pessoas fazerem um levantamento da sua árvore genealógica, não é? Normalmente a nossa árvore genealógica na nossa mente, ela retrocede apenas até o nosso avô ou nossos bisavós. É difícil ter pessoas registradas ou na mente uma genealogia mais remota, de tempos mais para trás. Isso no Brasil realmente não é comum. Agora, o evangelista Mateus, quando registrou essa genealogia de Jesus, de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até Jesus Cristo, 14 mais 14 mais 14, está apenas querendo mostrar não simplesmente quem eram os membros dessa árvore genealógica, mas mostrar o aspecto histórico da vinda de Deus a este mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Aliás, o versículo 17 do capítulo 1 de Mateus diz exatamente assim, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 7, 14, e de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14, e 14 desde o exílio da Babilônia até Jesus Cristo. Mas acontece que o versículo 16, que é o anterior do que eu acabei de ler, mostra que
quem realmente faz parte dessa árvore genealógica não é Maria, mas sim José. Maria foi a agraciada por estar casada com José, e Deus a escolheu dentre todas as mulheres para que ela fosse a mãe do Salvador. Muito bem, isso é uma beleza, mas isso mostra que na genealogia de Jesus há imperfeições no sentido de que todos são pecadores. No entanto, Jesus, para não nascer, ou Deus para não vir a esse mundo com pecado, o nascimento foi sobrenatural, foi de um milagre. Não é? A Virgem deu à luz, foi concebida por obra e graça do Espírito Santo. Assim, Jesus nasceu homem e se fez homem, Deus se fez homem, mas não com pecado, não com essa natureza decaída, deformada de pecador, como somos todos nós. Assim, então, a gente pode dizer na minha família, na sua família, em qualquer outra família da face da terra. Isso acontece com todas as famílias de Londres, significa todas as famílias têm suas idiosincrasias, têm seus defeitos, têm seus pecados. Em todas as genealogias que você pesquisar, tem sempre gente que gosta, era bom que fosse, são suspeitas, era bom que fossem retiradas. Mas isso tem realmente um propósito extraordinário, mostrando Deus, revelando a sua palavra. Porque Jesus veio, então, de uma família com tantos suspeitos? Porque ali cita gente que cometeu homicídio, gente que era adúltero, gente que era prostituta, inclusive cita o nome de 3 mulheres, e a 4ª mulher citada é Maria. Uma que é Betseba, não é citado, mas é dito que foi de Davi, ela deu à luz, não é? Aí assim mostrando essa genealogia que Jesus vem da família de Davi, vem da família de Abraão. Jesus, portanto, faz parte dessa árvore genealógica da promessa de Deus, da revelação de Deus para trazer o Salvador a este mundo. Nós estamos nos aproximando do Natal e é muito bom a gente oportunamente lembrar esta grande verdade e esta grande bênção que foi a encarnação de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, mas pensa bem, suspeitos em todas as famílias existem, porque todos são pecadores, entendeu? Mas Jesus e Deus escolheu essa família, não tem problema com alguns suspeitos. Na verdade, nenhum deles era perfeito. Abraão não era, Davi não era, e assim por diante. Todos eles tinham os seus pecados e tinham as suas imperfeições. Então, o que realça nessa história? O que realça é que a escolha de Deus não se dá por mérito humano. Deus não escolhe os perfeitos, como diz a palavra de Deus. Ele veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores, não os perfeitos. Os sãos não precisam de médicos, perfeitos não precisam da salvação. Quem precisa é de gente pecadora. Desculpe. Gente como eu, como você, que é pecador e que carrega, evidentemente, na nossa vida e na vida dos nossos antepassados, pessoas suspeitas. O que isso realça? A graça de Deus, o favor de Deus em favor derramado em favor do seu povo, em favor de nós. Essa que é a grande bênção. Então, hoje nós vamos ficar pensando exatamente nesse aspecto de que é uma família de suspeitos. A minha também é a família que tem suspeitos. E eu também sou um suspeito por ser um pecador. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, está atrás de pessoas pecadoras
que se arrependem e creiam nele como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe. Até uma próxima.